Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Conferência Episcopal Portuguesa manifestou profunda consternação pela morte de Dom Basílio do Nascimento. O bispo de Baucau faleceu aos 71 anos em Dili. Os bispos portugueses recordam o relevante papel de Dom Basílio do Nascimento na construção democrática de Timor-Leste. Lembram que foi uma das vozes mais escutadas antes do referendo de 1999, sobretudo com os comentários sobre a situação no país. O texto recorda o repentino falecimento do bispo timorense aos 71 anos de idade, vítima de ataque cardíaco. A Conferência Episcopal Portuguesa destaca que Dom Basílio do Nascimento procurou sempre o apoio das dioceses portuguesas nos seus vários ministérios. Pediu ajuda a nível pastoral, litúrgico, acadêmico e material e chegou a participar na Assembleia Plenária como convidado. Refere também que não se cansou de promover a formação dos sacerdotes, consagrados, leigos, catequistas e líderes das comunidades cristãs. Dom Basílio foi nomeado a 30 de novembro de 1996 por São João Paulo II, administrador apostólico de Baucau. Foi ordenado bispo em 1997 e administrador apostólico da Diocese de Dili. Em 2011, tornou-se o primeiro presidente da Conferência Episcopal Timorense. O primeiro-ministro português, António Costa, recorreu à sua conta do Twitter para lamentar o falecimento do responsável timorense. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, lamenta profundamente a morte do bispo de Baucau. Considera-o uma figura marcante da luta pela independência de Timor-Leste. Marcelo recorda também o papel fundamental na defesa da liberdade e democracia no seu país. O chefe de Estado português apresenta ainda sentidas condolências à família de Dom Basílio e a todo o povo timorense. O presidente da Assembleia da República Portuguesa também manifestou profunda tristeza e consternação perante a notícia da morte do bispo de Baucau. Recorda-o como um dos principais rostos da independência de Timor-Leste, assim como da luta pela liberdade e pela democracia no país. No Brasil, 25 pessoas foram mortas durante uma operação policial no estado de Minas Gerais. São suspeitas de pertencerem a um grupo especializado em assaltos a bancos. A operação, organizada em conjunto com a Polícia Militar, ocorreu na comuna de Varginha. As forças de segurança invadiram duas fazendas onde membros de uma organização criminosa especializada em assaltos a bancos e caixas eletrônicas se preparavam para atacar vários bancos da cidade. Numa das propriedades, as trocas de tiros com a polícia fizeram 18 mortos. Já o assalto ao segundo local provocou, segundo fonte policial, 7 mortos. Não houve vítimas entre as forças de segurança. Uma grande quantidade de armas, coletas à prova de bala e vários veículos roubados foram apreendidos durante a operação. Vários roubos com o mesmo modo de ação planeado pelo gangue ocorreram nos últimos anos no Brasil. O planeamento cuidadoso, armas pesadas e cidades médias como alvos garantiam roubos significativos nos bancos e uma fuga mais fácil que nas grandes cidades. Em agosto, assaltantes fortemente armados espalharam o terror no centro de Araçatuba, uma cidade de 200 mil habitantes do estado de São Paulo. Usaram drones, explosivos e colocaram reféns no teto das suas viaturas para proteger a sua fuga num ataque que fez 3 mortos. A greve do Metropolitano de Lisboa teve impacto na deslocação dentro da cidade. Afetou também a deslocação para o Web Summit, que decorre no Parque das Nações. Filas nas paragens de autocarros, maior procura por táxis e por TVDE marcaram a manhã desta terça-feira em Lisboa, dia de greve parcial do metro e em que houve também greve de 24 horas da rodoviária de Lisboa. As duas paralisações acabaram por ter impacto na deslocação dentro da cidade, dificultando a vida também aos milhares de visitantes que tentavam chegar ao Parque das Nações e entrar no recinto da Web Summit.
Não tem como não sentir, realmente foi uma novidade desagradável para nós essa questão do metrô não estar funcionando, o que sem dúvida alguma prejudica, não? Qual foi a alternativa que conseguiu arranjar para chegar até aqui? Caminhar. Eu vim andando mais cedo, porque já sabia ontem que poderia acontecer isso. Mas outros colegas vão vir de Uber, enfim, ônibus, outras formas de transporte também. Eu já sabia que havia greve de metro, tentei ir por um caminho em que pudesse apanhar o comboio, pareceu-me tudo ok. Eu sei que os Uber está complicado e outros meios alternativos de transporte, mas tanto a organização como os mídias avisaram e eu acho que deu tempo para tentar arranjar alternativas. Houve quem sentisse constrangimento que tinha que vir de metro, eu vim de comboio porque estou na periferia e portanto tive essa facilidade. Mas quem tinha que vir de metro acabou por trazer o carro e ficou preso no trânsito. Não foi fácil, estamos agora à espera das pessoas que estão atrasadas. Cumprindo as regras exigidas devido à pandemia, inclusive a apresentação de certificado de vacinação ou teste negativo à Covid-19, os participantes da Cimeira de Tecnologia estão satisfeitos com o regresso à normalidade. Com cautela, mas acho que estávamos a precisar. A edição ano passado foi totalmente online e realmente não se tirou aquilo que de melhor a Web Summit tem, que é o networking e o estar com outras pessoas e revermos algumas pessoas que já conhecemos e conhecermos também algumas novas empresas e algumas novas pessoas e, portanto, vimos com cautela, mas cientes de que era necessário voltarmos a desconfinar e a estarmos juntos. Para mim está a ser um bocadinho um regresso à normalidade, parece um evento internacional outra vez e que estamos pouco a pouco a recuperar essa ligação uns com os outros. Eu tenho notado assim uma segurança com relação ao aspecto da Covid bastante significativa, porque no primeiro dia as pessoas precisaram apresentar certificado de que não estavam, né, negativo, e hoje mesmo a gente precisa apresentar o certificado de vacinação ou um teste negativo de Covid. As pessoas têm respeitado os protocolos, a utilização de máscara, me parece bastante seguro, sim. A Web Summit decorre entre 1 e 4 de novembro em Lisboa, em modo presencial, depois da última edição ter sido online. Para este ano, a organização espera cerca de 40 mil participantes. Em Portugal, o co-porta-voz do LIVRE, Pedro Mendonça, defendeu que as eleições legislativas devem acontecer a 23 ou 30 de janeiro. O objetivo é conciliar a preparação dos partidos com a vontade de dar a voz aos portugueses o mais rápido possível. As eleições devem existir sem atrasar o país, não se pode prolongar uma data ad eterno, terá que ser, a nosso ver, para bem do país, em janeiro, nomeadamente entre 23 ou 30 de janeiro, porque existe um espaço de preparação que os partidos precisam, existe um espaço de celebração familiar que os portugueses precisam e, portanto, parece-nos que é uma data perfeitamente viável, quer para não atrasar o país, quer para permitir dar voz aos portugueses o mais rápido possível. O LIVRE, se estivesse nesta geringonça, assim chamada, teria negociado mais, teria sido mais intransigente no evitar de uma crise política que nada beneficia aos portugueses. Todos os intervenientes, Partido Socialista, Bloco de Esquerda, PCP e Partido dos Verdes, tiveram nas mãos a possibilidade de Portugal continuar a ser governado em estabilidade. Estes partidos não fizeram o esforço necessário para que os portugueses pudessem ter a tranquilidade da legislatura chegar ao fim. Não achamos que todos os orçamentos gerados pela geringonça foram melhores que os orçamentos gerados pelo anterior governo de direita. Achamos que o povo de esquerda, que as pessoas sensatas, que os cidadãos do centro não entendem este roer de corda, este esticar de corda que leva a eleições antecipadas. A maioria dos portugueses é moderado, ideologicamente tem as suas opiniões, mas a verdade é que não se vivia uma crise social que nos impelisse para eleições, não existia uma crise económica, não existia uma crise financeira, estamos a iniciar uma crise energética e o LIVRE, se lá estivesse, teria sido diferente, com toda a certeza. A Federação de Sindicato da Administração Pública de Portugal, da UZT, anunciou que vai desconvocar a greve marcada para 12 de novembro.
pediu ao governo uma reunião para esclarecer o futuro do aumento do salário mínimo nacional. No que diz respeito ao pré-aviso de greve que emitimos, dizer-vos que o pré-aviso de greve será, a greve do dia 12 será desconvocada. A FESAP tem na sua matriz, e foi aprovado por unanimidade em sede do Secretariado Nacional, tem a sua matriz que é da negociação e a do diálogo social, e vamos, diria, suspender todas as ações que estavam previstas até ao dia 25, pelo menos, de novembro, à altura em que seria discutido e aprovado na votação final global o orçamento, para que, tão rápido quanto possível, quando esta crise estiver resolvida, voltemos à mesa das negociações, possamos contar com um orçamento melhor e, nessa altura, se tivermos que promover todas as formas de luta para resolver muitos dos problemas que este orçamento não continha, estaremos, e a FESAP estará, completamente disponível, os trabalhadores completamente motivados para promover todas as formas de luta, porque estamos cansados de anúncios e queremos que os problemas sejam verdadeiramente resolvidos. Em Portugal, as 200 de painéis fotovoltaicos instalados para produzir eletricidade na Ilha das Berlengas, em Peniche, melhoraram o dia-a-dia dos habitantes. Esta tecnologia evitou o consumo de 31 mil litros de diesel usado no gerador. O cotidiano no bairro dos Pescadores, na Ilha das Berlengas, mudou. O grande contributo foi dado no âmbito do projeto piloto que permitiu substituir o gerador a gasóleo por 200 de painéis fotovoltaicos para gerar eletricidade. Isto foi uma vantagem muito grande para nós aqui do bairro. Chegarmos aqui e termos, já tinha acontecido montes de vezes, todos os alimentos que estão no frigorífico a não ficar, ou tirar, não poder trazer e ficar. Agora temos essa vantagem, pelo menos essa parte de o estragar e de ter a luz toda a noite, para nós é uma coisa, primeiro, surpreendente, não é? Sem dúvida nenhuma, isto foi um passo gigante que se deu, comparado com antigamente, não é? Quando não havia luz, o que é que fazia aqui na ilha? Não tínhamos bar como tínhamos hoje em dia, como temos hoje em dia, fazíamos pão no forno a lenha, pronto, e estávamos entretidos assim. Havia mais convívio em família? Por exemplo? Havia mais convívio em família, sim. Mas que diferenças é que nota assim no seu dia-a-dia em casa, entre quando não tinha luz e quando agora tem? Não diferença porque, pronto, já dá para ver mais um bocadinho de televisão, né? Já dá para ver um Sporting. Pronto, é a diferença que eu noto, porque antigamente... Já consegue ter mais eletrodomésticos em casa? Sim, também. Já é uma outra comodidade para quem mora aqui o ano inteiro? Outra comunidade, sim, sem dúvida. O investimento trouxe também melhorias ambientais que permitem à reserva natural caminhar para a sua autossustentabilidade. O balanço deste projeto é muito positivo, não é? Nós anteriormente transportávamos aqui para a ilha por barco anualmente 15 mil litros de gasóleo, de diesel, e desde que ele começou a funcionar em maio do ano passado, ainda não foi necessário fazer qualquer transporte, já evitámos aqui o consumo de cerca de 31 mil litros de diesel. Portanto, é muito positivo. Em termos de impacto aqui na ilha, acabou-se o ruído que estava associado à geração com os geradores diesel. Evitámos já aqui cerca de 80 toneladas, mais de 80 toneladas de emissões de CO2 e o risco ambiental que implicava e que era para nós um stress anual o transporte de diesel aqui para a ilha. Neste último verão, em períodos pontuais, voltou a recorrer-se ao gerador nos dias sem sol e tal foi a procura dos visitantes após a redução das restrições por causa da pandemia. Estamos a falar de consumos de diesel mesmo muito baixos, inferiores a 100 litros, e aquilo que estamos a fazer agora e que vamos fazer agora já fora da época alta, medidas na expectativa de ver se no próximo ano será possível manter de facto um abastecimento de 24 horas por dia mesmo na época alta. O sistema de produção, armazenamento e distribuição de energia foi um investimento de 350 mil euros da E-Redes. A cantora de origem cabo-verdiana, Lura, promete uma viagem pelo seu percurso musical de 25 anos. Esse percurso será apresentado no espetáculo que vai levar ao palco do Coliseu de Lisboa no próximo dia 12.
imaginário que eu criei durante a minha infância, o imaginário do que seria Cabo Verde, não é? Através das histórias que os meus pais me contavam, e então acabei por querer cantar as histórias de Cabo Verde, através dos poemas que fui conhecendo, e o percurso musical acabou por ser um pouco guiado por isso, e foram uns 5 discos a contar estas histórias, e foi o tema que a Cesária ouviu pela primeira vez, e esse tema fez despertar o carinho que ela sempre demonstrou por mim, e depois a nossa convivência, que foi mágica, foi maravilhosa, foi uma sorte imensa que tive de tê-la encontrado, porque o grande legado que ela me deixou foi de facto essa paixão por mostrar a nossa arte e a nossa música a todos quantos nos queiram ouvir, com muita dignidade, com muita paixão, com amor, com dedicação, e isso vai ficar para sempre. E foi também muito interessante. Eu sempre fui uma grande admiradora do Richard Bonái, e entretanto foi quase ele a sugerir: olha, podíamos fazer algo deste género juntos, e foi mágico. Logo a seguir, obviamente, foi antes o dueto que fiz com a Cesária, e tivemos a oportunidade de partilhar palco, que também aí sim foi um momento único. Enfim,